Acho que descobri como que faz para parar. Gente, então, boa noite. Eu peço desculpas pelo atraso. Houve um problema na hora de compartilhar o arquivo, mas está tudo resolvido. Bem, eu sou a professora Desirê. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, finalmente conversando com vocês em tempo real, uma vez que a gente já tem desenvolvido várias conversas em forma de videoaula. Hoje eu preparei um grande resumo do que a gente tem visto nesta semana. Agora que a gente vai iniciar de fato as classificações triádicas dos signos do Peirce, eu acredito que é um momento para a gente fazer uma pequena retomada. Eu vou apresentar vários exemplos do conteúdo desta semana e, posteriormente, a gente vai ter uma atividade avaliativa referente a esses exemplos. Todos estão me ouvindo? Eu só peço para escrever sim, né? Só para confirmar. Eu lembro que na última aula da História da Arte, teve alguns que não estava travando. Todos estão ouvindo. Então tá. Então nós vimos, né, dentro do que é proposto da disciplina, estamos estudando a semiótica. E a primeira preocupação nossa diante dessa disciplina é compreender como que é o processo de produção e de leitura de imagens a partir dessa classe triádica dos signos proposto por Charles Peirce. Essa semana a gente viu a primeira classe triádica, que é a relação do signo com seu fundamento. Nas próximas semanas veremos as outras duas classes triádicas. Então, a primeira unidade, nós vimos os conceitos gerais sobre a linguagem, o signo e semiótica. Deixamos bem determinado qual semiótica que nós iremos trabalhar, bem específica, que é a semiótica do Charles Peirce. Aí, posteriormente, nós vimos na unidade 2 a fenomenologia, que é o modo como percebemos os signos pela mente. E agora a gente está vendo que é realmente pela fenomenologia que o Peirce dividiu a sua classificação triádica e que todo o processo de significação e análise desses signos será feito embasado nesse modo como percebemos os signos. Então, a primeira idade, que diz respeito à relação do sentimento, das sensações, do sentir, aquele primeiro momento que a gente quase não tem a percepção, a consciência. Até mesmo porque, quando a gente adquire a consciência da primeira idade, a gente já entra na secundidade, que é a área onde a gente tem a relação do fato, da existência, do reagir e das associações. É onde a gente desenvolve todo aquele processo de, eu reconheço essa imagem, ela me parece algo, me lembra alguma coisa que eu já fiz algum dia. E essas associações que a gente desenvolve é a nossa reação às sensações e sentimentos. Aí, em terceiro momento, a gente tem o interpretar, que é de fato onde a gente faz esse processo de associações e chega ao nosso interpretante. A partir dessas três relações, o Peirce criou, então, a sua classificação triádica. O processo de significação, então, ele é dividido nessa relação de 1, 2 e 3. Então, nós vimos o que é um fundamento do signo, o que é o objeto e o que é o interpretante. E é muito importante que, se a gente tiver alguma dúvida sobre o que é e qual a particularidade desses três momentos, é muito importante que a gente dê uma retomada aos estudos, uma vez que todo o processo que a gente vai desenvolver a partir dessa semana, nas seguintes semanas, tem relação direta com esses três elementos. Então, nessa semana, a gente viu a relação do fundamento do signo em si mesmo, que é o qualisigno, o sinsigno e o legisigno. E na próxima semana, a gente vai ver a relação do signo com o objeto, que é o ícone, o índice e o símbolo, e a relação do signo com o seu interpretante, que é o rema, o discente e o argumento. Mas dentro do que a gente está discutindo nessa semana, os qualisignos, sinsignos e o legisigno. Aí, por último, a gente vai ver o percurso para análise da imagem. Mas dentro do que a gente estava discutindo essa semana, vamos fazer uma retomada. Vou apresentar alguns exemplos para que fique bem claro, inclusive nessa atividade avaliativa, que vocês possam desenvolver com maior compreensão e clareza. Então, o qualisignos, ele diz respeito ao primeiro fundamento do signo, o modo como esse signo ele significa. Então, o signo dos qualisignos
é a qualidade, toda a sua relação dos aspectos visuais e compositivos puros, sem nenhuma relação com a semelhança ou com alguma figuração. Todos os elementos puros e não figurativos. Então, todos esses elementos, a gente sempre tem uma sensação de simples impressão que excita os nossos sentidos. Então, é aquilo que a gente fala que sugere, a imagem que sugere algum determinado momento, uma determinada ideia, um determinado conceito, uma determinada figura, mas sempre fica no conceito de sugestão. Então, são essas imagens que geram interpretantes como hipóteses ou sugestão. Já os signos é o segundo fundamento do signo. Então, é um tipo, uma qualidade, uma propriedade do signo que faz ele funcionar como tal. No caso dos signos, é o fato e o existente que torna ele enquanto signo. Então, ele é algo material, real e concreto. Dessa forma, ele gera interpretantes que possuem relação física com o objeto. E o legissignos, que é um signo mais complexo, mais elaborado, que exige do leitor uma leitura mais ativa, é o terceiro fundamento do signo, onde a lei ou uma convenção cultural que faz com que ele funcione como signo. Então, são, por natureza, leis, convenções, pactos coletivos e culturais. Inclusive, se o leitor não tiver o conhecimento dessa convenção, ele tem uma interpretação não em sua totalidade, mas uma interpretação primária. Então, ele gera interpretantes que exigem uma leitura simbólica por parte desse seu leitor. Vamos ver alguns exemplos, que é a partir dos exemplos que a gente começa a ter clareza. Porque, como vocês devem ter visto, a leitura do Charles Peirce é uma leitura um pouco abstrata. São conceitos que são apresentados, só que se a gente não fazer essa associação com os exemplos, a gente tem uma grande dificuldade para compreendê-los. Por isso que essa disciplina, ela teve uma grande preocupação em produzir os videoaulas. Porque é por meio das videoaulas que a gente tem, então, essa totalidade do entendimento desses tipos de signos. Vamos observar, conceito bem simples, a representação do sentimento da alegria. Vocês lembram que na videoaula a gente falou sobre o conceito de leveza. Vimos os 3 tipos de signos de leveza e a partir desses outros exemplos a gente vai ter então essa totalidade. Então, como que seria a representação da alegria a partir dos quais signos? Os signos que têm como qualidade a propriedade que domina o seu signo. Então, os quais signos, eles têm uma figuração extremamente abstrata. Por isso que a gente fala que nas produções artísticas nos remete muito ao movimento do abstracionismo, mas também todos os movimentos e as representações que não são figurativas. Nesse caso dessa primeira imagem, a gente tem a relação de sensação e sentimento puro. A gente pode até dizer e tentar afirmar, nossa, essas gotas de tinta, parece que houve uma explosão, parece que alguém respingou, lembra alguma forma, algum desenho, mas sempre vai ter um aspecto de sugestão. Mas por meio das qualidades, dos elementos visuais puros, dessas cores, das formas, da relação dessa espontaneidade, de você não ter a definição clara desses elementos, é que ele traz um aspecto de qualissigno. E, conforme a nossa leitura, ele nos remete, como são várias cores coloridas e bem espontâneas, ao sentimento de leveza. E como que seria esse sentimento de leveza como sim-signo? Lembrando que o sim-signo tem como propriedade o caráter de apresentar o fato existente e ser extremamente figurativo. Como que seria, então, a figuração da alegria como sim-signo? Então, aqui a gente tem exemplos de próprios cartazes que são apresentados no cinema. E quando eles utilizam esse elemento do sim-signo, você sempre tem a representação do personagem. Então, aqui nós não temos mais a dúvida anterior. O outro a gente poderia dizer, nossa, mas será que é mesmo alegria? Poderia ser um outro tipo de sentimento? Para mim, pareceu algo diferente de alegria. Já nesse aqui, a gente tem a certeza, é a representação da alegria.
Mas quais são os elementos que nos indicam isso? Não são apenas os elementos puros, até mesmo porque, se a gente observar, os elementos que a gente tem enquanto cor, forma e textura são os elementos das cores azuis, os tons, vários tons de azul, tem o branco, e apenas a tipografia está em uma cor que nos sugere alegria, que é o laranja, o vermelho e o amarelo. Mas é por meio da figuração desse personagem, do que ele está fazendo, do fato existente, que a gente tem essa significação de alegria. Porque ele está, nos sugere não, ele está dançando, né? Ele está dançando e muito saltitante e feliz. Então, a gente tem a significação de alegria. Aqui é um outro exemplo de um outro cartaz de filme. Da mesma forma, a gente tem os elementos da qualidade, dos elementos puros. A gente tem, então, a cor amarelo de fundo, tem até a textura da roupa dessa senhora, mas o que determina esse objeto enquanto signo, a propriedade que faz ele enquanto significação, é a figuração dessa senhora de braços abertos, dando uma grande gargalhada. Então, o fato existente que é uma propriedade do signo. E como que seria o legissigno, do sentimento de alegria? Então, se o qualisigno, a gente tem as formas e as cores bem quentes, espontâneas. O sinsigno, a gente tem a figuração do fato existente, daquele momento específico da alegria. O legissigno, que tem uma relação direta com as imagens simbólicas, que é necessário que você tenha o conhecimento da lei ou da convenção cultural. Aqui está um perfeito exemplo. Inclusive, para quem trabalha muito na internet, esses elementos que são simbólicos é um exemplo de um legissigno da alegria. Então, a gente tem esse smile, que é bem clássico, né? Mas toda vez que a gente vê essa figura, culturalmente, a gente sabe que representa o sorriso, a alegria. E esses outros três elementos da internet, né? Os 2 pontos de parênteses, 2 pontos é a letra P, 2 pontos é a letra D, a gente sabe que diz respeito ao sentimento de alegria. Então, quando a gente está no MSN, no Facebook, faz algum comentário e coloca esses 3 elementos, diz respeito que a gente está falando alguma coisa feliz, de uma forma que a gente está ou encantado, feliz com o que está lendo, ou sorrindo, ou brincando. Mas são elementos simbólicos, legissigno, que representam a alegria. Vai ficando mais claro, né, quando a gente vai vendo esses 3 tipos de exemplos no nosso dia a dia. Então, vamos ver outros para que a gente possa ter esse entendimento. Aqui é um último, que eu tinha até esquecido, que é um cartaz também. Aqui não é apenas os elementos qualitativos que nos diz respeito ao signo, não é apenas a figuração, trata de uma nuvem, de um céu, mas é exatamente esse elemento que é um elemento simbólico, que sugere esse sorriso aberto, que nos remetem à alegria. Mas isso é uma convenção social, isso foi estabelecido na nossa cultura. Como que seria a representação do amor? Enquanto qualisigno, se a gente for pensar quais são os elementos visuais puros que nos induz ao sentimento do amor. Como que a gente desenvolveria uma representação, uma imagem que diz respeito ao sentimento do amor? Basta a gente pensar nos cartazes de filme, né, nos cartazes de publicidade que tratam dos dias dos namorados, por exemplo. Quais elementos visuais puros que são utilizados? Os qualisignos. Em geral, a gente sempre remete às cores rosa e o vermelho. Então, aqui eu apresento exemplos do qualisigno, que são esses elementos que querem amor. Aqui um outro elemento bem abstrato, que a gente não tem nem a certeza de qual é a figuração, quem é o elemento do símbolo. Por que eles não? Sabe que pra mim tá parecendo um comandinho, você só tem pra
quando eu avanço, não avança lá? Mas não é aqui? Eu tô avançando por aqui. Não, a Carol falou para fora. Ah, tá. Por isso que eu preferia compartilhar minha área de trabalho, porque daí eu mudo e eles vêm simultaneamente. Então vocês não estão vendo, eu falando aqui 2 horas, vocês não estão vendo as imagens. Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar minha área de trabalho. Se eu compartilhar, eles vão visualizar com a mesma precisão, não vão? Então, gente, vamos fazer dessa forma. Então, como parece que cada um tem que avançar a imagem, eu vou compartilhar minha área de trabalho, assim, o que eu compartilho, conforme eu vou visualizando, vocês têm essa maior clareza. Mas vamos fazer um teste, aí eu quero que vocês me falem se está mudando aí simultaneamente ou não. Esse aqui não é aqui. Eu gostaria que vocês me confirmassem. Vocês estão visualizando essa minha tela, que é a tela do PowerPoint? E estão visualizando da mesma clareza do que o outro? Então, eu acho que eu vou ficar aqui no PowerPoint, porque aí eu avanço aqui e vocês visualizam aí. Goiôerê não está visualizando? Ah, sim, eu vou colocar em tela cheia. Tá, então vou colocar em tela cheia aqui. É que eu tô acostumado com PowerPoint, esse aqui é o Office. Se eles me mandarem recado, eu não vou visualizar, né? Então tá, vamos dessa forma que eu acho melhor. Deixa eu voltar lá onde eu tava. Você dá uma olhada, vê se tá mudando. Se não tiver, você me avisa. Todos estão visualizando? Agora tá todo mundo vendo? Tá. Eu peço desculpas, eu nem vi que vocês não estavam vendo. Falar mais pausado? Tá. É difícil, né, gente? Tecnologia ajuda, mas também vou falar mais devagar, então. Só um momento que eu vou. Tá certo? Então tá, obrigada. Então vamos lá, gente. Fazer uma retomada rapidinho do que eu estava falando. Então, nós estávamos vendo exemplos práticos dos diferentes fundamentos do signo, para que a gente possa saber diferenciar. Então, a gente sabe que cada fundamento do signo, ele tem uma propriedade que faz ele funcionar como tal. Então, a gente sabe que tem 3 propriedades. O qualisigno, que é a propriedade que diz respeito à qualidade, então a qualidade pura do signo, que faz ele funcionar como signo. O sim-signo, que diz respeito à relação do existente, então é a apresentação do fato existente que faz ele funcionar como signo. Então, em geral, são as imagens figurativas, mas não todas, mas em geral. E o terceiro é o legissigno, que diz respeito, então, à relação da lei, que é um signo. Para você ter o entendimento dessas mensagens, você precisa
saber um pouco sobre a convenção cultural que rege essas imagens. Agora eu estou apresentando exemplos do nosso dia a dia e de coisas simples para a gente verificar esses 3 tipos de fundamentos do signo. Então, exemplos de como seria a representação da alegria. Então, qual é o signo? Para a gente representar a alegria, a gente sempre remete, né, o sentimento de alegria é algo que é forte, que é espontâneo, que é vivo. Então, quais elementos puros que poderiam significar a alegria? Então, aqui a gente tem um exemplo, que inclusive a própria Coca-Cola, não sei se vocês lembram da campanha da Coca-Cola, que era a garrafa da Coca-Cola e a explosão das cores, que estava fazendo uma relação direta com a alegria. Então, aqui a gente tem esse exemplo que é bem parecido. Então, são as cores, as formas, a textura, todos esses elementos que sugerem alegria, mas nunca é certeza. Pode ser que alguém aí diz, não, para mim não é alegria isso aí, para mim me parece um pouco mais confuso do que algo alegre. Então, o qualisigno, ele sempre vai ter a multiplicidade de interpretação. Como não tem referências concretas, como sim signo, a gente tem, então, essas várias possibilidades de interpretação. Mas por isso que ele é mais envolvente, porque o espectador ele passa a interagir mais, pensando, refletindo, o que isso indica, o que isso sugere, qual sensação que me desperta. Agora, o sim signo, que o fato existente que faz ele funcionar como signo. Então, são essas imagens que o acontecimento representado, ele já diz qual é o signo que está sendo apresentado. Então, aqui no caso, é um cartaz de um filme, Happy Feet, ele mostra, então, que não é apenas os elementos puros, até mesmo porque aqui a gente vê que os elementos têm tons mais frios, exceto a tipografia, que é quente, mas a imagem desse personagem, do pinguim, que nos diz respeito à alegria, e que a gente não tem dúvida, ele está dançando, ele está feliz. Por mais que é um desenho animado, a gente tem todos os indícios que nos diz ele está feliz. Aí o título, Happy Feet, não tem dúvida. Diz respeito, então, à representação dessa alegria. Aqui um outro exemplo de um outro filme, e que a gente também não é os elementos puros que estão significando somente, mas essa representação figurativa, onde a gente tem essa idosa, então, de braços abertos, dando gargalhada. E aí a gente tem o fato existente, diz respeito à representação da alegria. E o legissigno, que é o signo mais complexo, que a gente vê muito na publicidade, na arte conceitual, que são esses signos que regem pela lei. A lei e a convenção cultural que são signos. Então, como que seria? Aqui que eu mostrei para vocês, para aqueles que não conseguiram visualizar, né, porque a gente estava tendo esse probleminha do avanço. Então, aqui a gente tem o rosto desse smile, que é bem, na nossa cultura ocidental, ainda mais, posso dizer, até nos Estados Unidos, é bem forte, que esse símbolo redondinho, com esses 2 olhinhos e o rosto, com esse risco, nos sugere, por relações simbólicas que diz respeito à alegria. E eu estava comentando também na internet, que tem esses 3 elementos que a gente utiliza no Facebook, porque não tem, né, quando você está digitando texto, para você demonstrar que você está rindo, que você está feliz. Aí os artifícios da linguagem contemporânea é criar, então, esses elementos simbólicos. 2 pontos parênteses, 2 pontos e o P, 2 pontos e o D, diz respeito, então, à alegria. Inclusive, os níveis de alegria, porque do parênteses, 2 pontos e parênteses, para o 2 pontos e o D, o primeiro e esse terceiro elemento, um é sorrindo e o outro é dando gargalhada. Então, veja como que os artifícios da linguagem contemporânea, ela vai desenvolvendo artifícios para desenvolver a significação. E esse outro também, para ilustrar, que diz respeito também a uma relação simbólica. Porque se eu não tiver conhecimento desse elemento gráfico que é
que a gente sabe que é um sorriso, né? Tanta convenção nos parece um sorriso, mas a gente precisa ter o conhecimento dessa convenção. Senão é só um arco com dois elementos em cima, né? Se a gente for pensar em algo diferente de sorriso, poderia ser até uma, sabe, tipo uma gangorra, alguma coisa nesse sentido. Mas por convenção cultural a gente sabe, não, se diz respeito a um sorriso. Se é um sorriso, é uma alegria. Agora, outro sentimento bem do nosso cotidiano, o amor. Então, eu estou começando a falar para vocês pensarem, né? Como que vocês representariam o amor? Sabendo que tem esses 3 tipos de signo, cada um tem a sua particularidade. Então, o qualisigno, ele é utilizado quando você quer provocar no espectador uma relação de sensação e sentimento mais profunda do que o sim-signo. O sim-signo ele já é utilizado quando você quer ter uma reação mais determinada, onde o espectador ele não tem dúvida, ele vê aquele elemento e sabe, aquele elemento diz respeito a isso. Por isso que eu falei na videoaula que as imagens jornalísticas, elas desrespeitam ao sim-signo. E já o LED-signo, são aquelas imagens mais complexas. Então, como que eu representaria o amor? Pensando num filme. O filme tem várias possibilidades de criar os seus cartazes. Então, como que seria a representação do amor pelo qualisigno? Apenas pela sensação e o sentimento. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu estava mostrando, que apenas pelas cores, pela textura, inclusive se a gente for ver, essa textura até nos remete a um cetim, a um tecido delicado, parece que ele é suave. As cores também, parece que esse degradê que existe na imagem parece que tem uma suavidade. Então a gente pode dizer que é uma representação do amor, mas como eu disse, qualisigno sempre é uma sugestão. Nunca é certeza, essa imagem diz respeito ao amor. Não, sugere algo meio romântico. Lembra também, se a gente for ver esses riscos, não sei se aí tem esse mesmo detalhe de imagem, mas depois vocês deem uma olhada, vou colocar esse PowerPoint no Moodle. Como que essas linhas, elas nos sugerem também penas até, penas de ave, plumas. Então, esse é um modo de colocar a representação do amor. Se fosse uma capa de um filme, já que a gente está falando tanto de filme, seria uma capa extremamente abstrata, né? Um fundo apenas. Depois, é claro, vem o título. Aqui um outro exemplo, já que um pouco mais complexo de elementos puros, mas também a gente não tem nenhuma figuração. Parece, sempre a sugestão, ali embaixo, bem no rodapé da imagem, parece que é um rabo de uma pomba. Aí parece que é uma asa, parece que é uma penas de uma pomba, mas sempre é uma sugestão. Eu nunca tenho certeza. Mas os elementos puros me remetem a isso. Mas diferente da imagem anterior, essa imagem é um pouco mais agressiva, né? Se for um amor, é um amor mais vivo. A outra nos sugere mais calmaria, essa nos parece mais viva. Essa aqui, então, é extremamente viva, é um amor latente. Nos sugere luz, sugere o movimento do coração, se você for perceber, né, essas voltas. Mas sempre são sugestões. Por isso que, se a gente for fazer aquele exercício de leitura de imagens, que eu sempre falo para vocês, primeiro, quais são os sentimentos e as sensações que são despertadas? A gente vai ver que o qualisigno, a possibilidade de sensação e sentimento é muito maior que o sim-signo. E esse aqui, se o outro é um amor romântico, esse aqui já é um amor de paixão, né? O vermelho, essas linhas amarelas que sugerem labaredas de fogo, um movimento contínuo. É bem intenso. E aqui eu não tenho nenhum elemento figurativo, são apenas elementos puros. As linhas, as texturas, o movimento, e todos eles me indicam, sugerem o amor. E como seria o sim-signo do amor?
Então, se os elementos puros, se as cores vermelho, rosa, textura, movimento, toda essa questão me remete ao amor, como que seria o fato existente do amor? A representação figurativa seria a apresentação de fato do casal amando. Então aqui a gente tem outro cartaz de filme, que são um casal se beijando. Parece que eles estão deitados numa cama. Então a representação do fato existente. E por isso que o sim-signo ele é bem objetivo. Se o qualisigno ele é bem sutil, sensação, sentimento, toda aquela primeiridade, a secundidade, que é o sim-signo, ela é bem objetiva. Aqui um outro exemplo, também de um casal se amando. Aqui parece que eles estão na rua. E os elementos, a gente observa que tem os elementos qualitativos, porque todos os elementos, eles têm a predominância de um fundamento ou de outro. Aqui a gente tem os elementos visuais, principalmente esse do fundo, que é essa imagem desfocada, mas o que determina como propriedade de signo é esse fato existente dessa imagem figurativa. E aí o terceiro, o outro filme da saga do Crepúsculo, que é o casal também, e que é interessante essas imagens que eles não estão se beijando, mas tem todo esse estímulo, tem toda a linguagem corporal. A gente estava falando de linguagem, então veja que a linguagem corporal que nos diz como que é o funcionamento desse signo e da representação desse amor. Não apenas os elementos puros. E o legissigno do amor? Como que seria a convenção cultural de como a gente representa o amor? Então aqui a gente tem um outro cartaz, onde a gente vê que esse formato do coração, ele é uma convenção. A gente sempre remete ao amor. Nos dias dos namorados, a gente vê esse símbolo do coração em todos os anúncios, cartazes. Toda vez que se refere ao amor, a gente pensa no coração. Mas se você for ver, é uma convenção. Se você não tiver o conhecimento dessa convenção, para você é apenas uma forma vermelha. Então aqui nós temos duas relações simbólicas, desde esse coração e também desse quebra-cabeça. Então é como a gente deduz, independente se a gente assistiu ou não esse filme, que trata o quebra-cabeça, uma montagem, onde você tem os acertos e os erros, até você ter a imagem completa. Então aqui a gente faz essa relação simbólica com o amor. O amor que está sendo ajustado, que está sendo... Está se encaixando as peças até você ter o amor em sua totalidade. As imagens de legissignos, elas sempre são mais instigantes por esse fato delas terem esse aspecto que envolve mais o pensar, que é próprio da terceira idade, a relação do pensamento e do pensar. Aqui nós temos o outro elemento do legissigno. Independente também se a gente sabe qual é esse cartaz, que filme é, a gente também tem essa interpretação do coração, que é um símbolo por convenção, e o jogo da velha, que também é uma convenção cultural. Assim como o outro que trata de construção, aqui também, porque o jogo da velha é um jogo que é por duas pessoas, você não joga com 3 pessoas, sempre é 2 pessoas, onde cada uma vai tendo seu acerto e erro, até ver quem ganha no final. Então, é uma relação simbólica desse jogo do coração com o amor. E esse outro cartaz, que também é uma graça, independente se a gente sabe ou não do que se trata, a gente vê que trata, então, desse formato do coração, convenção cultural, mas que ele é feito por digitais, 2 digitais diferentes. Então, são 2 pessoas e o conjunto dessas digitais forma o coração. Então, aqui também tem essa leitura simbólica, desde essa relação da personalidade, a digital. Quando a gente fala da digital, a gente já pensa no valor simbólico, quando a gente usa a digital enquanto símbolo. E agora, um coração feito por 2 digitais diferentes, então é um amor idealizado por 2 personalidades distintas
E a gente vê que o centro dessa imagem do coração, essas personalidades elas se convergem. Então é como de fato é um relacionamento, duas pessoas diferentes e que no relacionamento se convergem, passa a ter relações similares. E esse aqui que a gente viu na videoaula, o formato coração, as pétalas de rosa, todos os elementos que estão apresentados aqui são simbólicos, convenções culturais e que tratam então de um legissigno. Todos estão... Só para confirmar, todo mundo está assistindo certinho? Ah, beleza. Para não acontecer, eu, né, depois de 15 minutos, saber que vocês não estão assistindo. E como que seria, então, a agressividade? Como que seria a representação do sentimento de agressividade? Então, o que é algo agressivo? É algo violento. É algo, né, que agride. Isso é uma agressão, não é um aspecto muito positivo. Como que seria a representação de um qualissigno dessa agressividade? Como que seriam os elementos puros utilizados para representar a agressividade? Aqui um exemplo. Isso que é interessante a gente observar, porque na arte abstrata e não figurativa, a gente sempre busca identificar imagens figurativas. Nossa, parece alguém, parece uma nuvem, parece... Igual aquele efeito daquele exercício de psicólogo, que ele te mostra uma mancha e você fica tentando adivinhar. Mas é interessante a gente observar, não apenas adivinhar o que se parece enquanto figura, mas também a relação de como essas linhas são apresentadas. Então, aqui no caso, a gente tem esse sentimento de agressividade. Como que ele está sendo representado? São vários riscos que a gente consegue identificar por relação, sugestão, mas por lembrança também, que parece que ele foi feito de forma muito rápida. E não só rápida, como também muito forte. E não tem uma relação de organização. É algo feito meio espontâneo, meio aleatório. Você vê que as linhas se cruzam e que nos sugerem, a ponta dessas linhas sugere algo pontiagudo. Então, por mais que eu não tenha uma figuração, eu tenho esse sentimento e sensação de agressividade. Tanto por esse efeito das linhas, como também pelo aspecto visual final. Onde parece, inclusive, se a gente for nesse aspecto da sugestão, explorar os aspectos sugestivos desse qualissigno, a gente vai ver que essas linhas também parecem pontiagudas e que elas estão entrando nessa imagem. Elas nos remetem linhas, até como se fosse um espeto mais rígido, né? Um objeto pontiagudo, fino e rígido. Então, a agressividade está nessa composição, nesses elementos puros, sem estar necessariamente representando a figuração como signo. E olha que interessante. Quais signos são os mais ricos nessa relação de investigação da possibilidade de significação? Então, quais são os possíveis significados dessa imagem? Aqui nos sugere um monte de coisa. Eu acredito que cada um de vocês tem uma sugestão totalmente diferente. Mas todos estão dentro desses elementos visuais. Assim como no anterior, que eu não me referi, as cores eram escuras. Cor preto. O preto a gente sabe que também tem essa significação, né, de algo pesado, algo denso. Aqui da mesma forma. É como se essa imagem aqui desse artista, que é o Hans Antur, ele pudesse ser representado de modo tridimensional. Só que não é outra imagem aleatória que eu peguei da internet só para a gente visualizar. Como que parece estilhaços. Como se estivesse convergindo vários elementos e aí ele cria esse grande miolo de elementos. E os vestígios desses miolos nos sugere também como se fosse estilhaço. Um ferro, como ele é meio prateado, também nos sugere algo nesse sentido.
poderia ficar, de fato, um bom tempo investigando essas possibilidades. Mas dá para ver bem claro, né, como que esses elementos são agressivos, por serem pontiagudos, retilíneos e também por causa das suas cores. Então aqui, a forma, textura e cor significando, fazendo funcionar o signo enquanto qualissigno. E o sim-signo? Como que seria, então, a representação do fato existente? Então, o fato existente ele é bem figurativo. É você representar o evento de fato. E veja que, se o anterior a gente tem esse envolvimento, essa sensação, esse sentimento, e essa ambiguidade, sugestão de várias possibilidades, o segundo é algo que indica, não tem dúvida, né? É uma pessoa, um homem que está agredindo uma mulher. Então, a agressão está sendo representada pela figuração, pelo existente, pelo fato. Aqui, da mesma forma, um homem, a gente vê pela sua expressão, pela sua posição, né, pelo punho, que todos esses elementos, pela sua figuração, diz respeito à agressividade. Mas não apenas os elementos puros. Se a gente for pensar nas cores e formas, são neutras, né? O preto, o branco, não tem outro elemento qualitativo tão evidente. Mas é a figuração que diz respeito, então, à agressividade. E aqui um outro exemplo. Agora, nesse exemplo, é interessante a gente ver também o perigo de construir imagens sim-signo. Porque o sim-signo, dependendo do que você está tratando, então, digamos que você vai desenvolver uma produção artística. Se você utilizar o sim-signo, você tem que tomar cuidado para não cair no clichê, né? Naquela imagem que foi tão repetida várias e várias vezes, que ela se torna um pouco desinteressante. Se tornam também óbvias. Então, o espectador, ele observa, é isso, e a interpretação, o processo de investigação da interpretação, ele não é tão complexo. Então, na hora de utilizar um sim-signo, precisa verificar qual o elemento que eu vou trabalhar para não ser tão óbvio. A não ser que a sua intenção seja o óbvio. Como a gente vê no jornalismo. O jornalismo, ele quer representar aquela imagem do fato. Ele não quer provocar um efeito interpretativo no leitor, como na arte. E como seria o legissigno? Criar uma imagem de agressividade por meio de uma convenção cultural. Aqui a gente tem um trabalho muito interessante de um artista que ele vai fazer uma construção da metáfora da condição humana. Então, por meio dessa imagem simbólica, ele cria esse conceito de agressividade. Mas aqui veja que os elementos visuais puros, as cores e as formas, não são tão agressivas como a gente viu na primeira idade, nos qualissignos. Aqui é muito mais importante essa relação, associação simbólica do que está sendo representado do que as cores. Então, a gente tem um homem que, na verdade, ele tem um rosto de porco, né? E ele está numa postura, por mais que ele seja meio, né, bem gordão, meio molengão, e as linhas são bem sinuosas, que reforçam ele ser molengão, ele está numa postura, né, de dominação. Então, aqui não é as qualidades e nem o fato existente. Aqui a gente tem, então, essa metáfora, as linguagens simbólicas, a imagem simbólica que nos diz respeito a essa interpretação de agressividade. E aqui, da mesma forma, a gente tem uma obra do mesmo artista, que é pela associação dessa imagem figurativa e essa construção dessa metáfora de uma mulher, que a gente vê embaixo, que trata de uma mulher, mas ao mesmo tempo em cima é um lobo. Então, como que é essa associação de uma mulher loba, né? E não no bom sentido, é no mau sentido, porque esse animal que parece um lobo, um cachorro, mostra muito bem, né, seus dentes, sua agressividade por meio disso. E, ao mesmo tempo, os elementos qualitativos, os elementos puros da imagem, as qualidades, são cores bem fortes.
Então, há esse contraste no trabalho desse artista, tanto na imagem anterior quanto este, porque são representações bem mórbidas, bem densas, porém com elementos qualitativos bem vivos. E essa relação simbólica que a gente faz, então, enquanto propriedade de significação do signo. E aqui a gente pode fazer várias sugestões também, essa relação simbólica. Como são imagens, são cores bem coloridas, bem vivas, e tem uma mulher e ela está segurando uma garrafa, a gente pode falar até que trata-se de uma festividade. Então, a mulher, quando ela se utiliza do álcool, ela se transforma num animal feroz. Bem interessante o trabalho. Agora, vamos verificar essa relação de quali-signo, sim-signo e lege-signo, não mais em representações bidimensionais. Vamos ver agora 3 tipos de vídeos para a gente verificar como que a publicidade, nos anúncios, conseguem trabalhar esses 3 elementos diferentes, provocando efeitos distintos em seus espectadores. Eu vou ter que sair do programa, vou abrir o arquivo para a gente visualizar. Eu tinha colocado dentro do PowerPoint, mas não sei porquê nesse computador aqui não leu certinho. Peraí que eu deixei separado aqui na área de trabalho. O primeiro comercial que a gente vai ver, verifiquem como que os elementos qualitativos são trabalhados. E como que a campanha associa o produto a esses elementos qualitativos, as cores, as texturas e as formas. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu gostaria só para confirmar, todos estão vendo esse vídeo? Como eu mudei de programa, eu não sei se... Só para confirmar se vocês estão vendo. Tá. Então vamos assistir, observem as qualidades desses elementos puros e a associação do produto a esses elementos. Bem bacana, né? Então, esse vídeo desse produto que é a Melissa, sandália Melissa, ele associa essas cores fortes, esse movimento espontâneo, esse aspecto vivo das cores, literalmente, porque joga a tinta em todos os espaços, e associando ao produto, porque você vê que a cor é a mesma cor da sandália. Então, essa associação é muito utilizada na publicidade. Não que essa campanha seja quali-signo puro, mas ela utiliza do efeito do quali-signo, que são os elementos puros, para associar com o seu produto. É muito difícil a gente ver na publicidade um quali-signo puro, até mesmo porque na publicidade você tem um compromisso de apresentar o seu produto. E o quali-signo puro é totalmente abstrato e não figurativo. Então, por isso que ele é mais presente na arte, ou então esse desdobramento nessas áreas aplicadas. Como a gente viu naquela campanha, tanto do suco de cereja, tanto também do perfume J'adore, que são 2 campanhas muito bem planejadas, que exploram exageradamente os quali-signos, que são aqueles elementos puros, que nos despertam fortemente a sensação e sentimento, porém, ele sempre está associado com o produto. Vamos ver agora o segundo, que tem como predominância o sim-signo. Oh, cabelo, cabelo meu, tão belo, tão poderoso, tão eu. Rebelde às vezes dócil, crespo, liso, ondulado, pichain. Jeitoso assim, de
qualquer jeito solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante, macio. Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel de quem sou eu. Comprido como deve ser, curto se fica melhor, da cor que nasceu, da cor que eu quis. Cabelo de fio a fio, em cada olhar eu vejo um elogio. Ó cabelo, cabelo meu, se você não fosse meu, eu não seria tão eu. Natura Plant. Você muda, a gente cuida. Olha que interessante essa campanha, porque, em geral, a publicidade trabalha muito com elementos simbólicos, mas aqui ela mostra exatamente o que o signo, sim signo é, o fato existente. Ele mostra o resultado do produto, a diversidade de possibilidades do uso do produto, mas de modo muito natural, sem nenhum tipo de efeito enquanto qualisigno, sem nenhum tipo de mensagem subliminar ou uma mensagem, uma metáfora, uma simbologia, mas simplesmente mulheres e cabelos. E aí cria uma trilha sonora muito bonitinha, né, meiguinha, e as mulheres, naturalmente, elas mesmas, não são modelos, vocês veem, não sei se dá para ver daí, mas depois vocês acessam o link, que aparece o nome da pessoa e a profissão dela. Então, são pessoas naturais, com seus cabelos naturais, e associando essa naturalidade com o produto. Então, esse é o sim signo, o evento e o fato. E o legissigno? Na publicidade, os legissignos são os mais divertidos também, porque eles são muito criativos. Vamos assistir um exemplo de uma campanha que trabalha com legissigno. Esse é zero, tem garantia e a cor tá linda. Esse é zero, tem garantia e a cor tá linda. Que motorzão, tá lindo, né? Mas foi um baita negócio. A manutenção é barata e dizem que é moleza pra revender. Legal, né? Confiança tem que ser item de série no carro. Por isso a Renault dá 3 anos de garantia de verdade em toda a linha. Mude a direção você também. A batata quente aqui é de quem, hein? É super divertido, né, essa campanha. E é interessante assim, como qualquer legissigno. Se você não tem um conhecimento desses elementos simbólicos, você não compreende. Então, a partir dessa compreensão dos elementos simbólicos, é que você tem o entendimento, né? Você comparar, então, esses produtos que estavam sendo ofertados, o abacaxi, o pepino e a batata quente. E como que são elementos que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos referir a esses contextos específicos, né? Ah, que pepino, né? Que abacaxi, que batata quente. E associar a escolha na hora de você comprar o seu veículo, né? Você não comprar um abacaxi, mas comprar, né, no caso, o produto e essa marca do produto, que é o carro Renault. Então, vejam como que eles trabalham na publicidade esses 3 tipos de elementos. E na arte, a gente vê isso também com muita clareza, conforme os exemplos que eu citei, tanto na videoaula quanto também na leitura. Eu espero, assim, que tenha ficado mais claro o entendimento desses 3 tipos de elementos, dessas propriedades do fundamento do signo, e que a partir disso a gente possa realizar o nosso exercício do dia de hoje. Então, o que a gente vai fazer no exercício da aula de hoje? E que também toda essa explicação vai nos auxiliar a fazer a atividade da semana, que é definir quais são as características desses 3 elementos, a propriedade do signo enquanto qualisigno, sim signo e legissigno, e escolher 3 tipos de imagens na história da arte, que pode ser desde a arte na pré-história até a arte dos dias de hoje, especificando qual é a imagem do qualisigno, do sim signo
do LED signo e por que vocês escolheram essas imagens, por que vocês julgam que essas imagens são esses tipos de signos. Essa atividade desta semana, a atividade desta videoconferência que a gente está tratando agora. O que a gente vai desenvolver? Onde que é aqui? A gente vai fazer diferente, né? A gente tem desenvolvido tantas atividades de leitura, hoje a gente vai desenvolver uma atividade de produção de imagens. Mas, é claro, dentro dessas nossas limitações do contexto que a gente está agora. Então, com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Papel, caneta, lápis. Do mesmo modo que a gente está sendo apto, estamos sendo capacitados a ler imagens, uma vez que a gente conhece o modo como ela funciona, a gente também está apto a criar imagens. Então, se eu sei que existem 3 tipos de fundamento do signo e que cada um tem um efeito interpretativo, eu posso, na hora que eu for produzir alguma imagem, intencionalmente causar esse efeito interpretativo, utilizando esse tipo de signo que seja mais apropriado para o meu elemento. Então, o que vocês vão fazer? Eu coloquei aqui exemplo de 3 tipos de signo do mesmo objeto, que é o filme Cisne Negro, do Aranon, deixa eu pegar o nome dele, do Darren Aronofsky, que foi estrelado pela Natalie Portman, que trata então do balé da cidade de Nova York. Independente que se vocês assistiram ou não esse vídeo, é interessante observar como que está sendo divulgado 3 tipos de cartazes, e esses 3 tipos de cartazes, cada um tem a propriedade diferente do fundamento do signo. Então, esse primeiro cartaz é um qualisigno. Aqui, a gente tem sugestão dos elementos visuais. Por mais que a gente vê que é uma pena, a gente não tem totalmente a certeza, porque ela está meio misturada, sobreposta com uma imagem que parece um rosto de uma mulher, parece um esboço de uma tinta vermelha ou algo mais dramático, sangue vermelho. E a partir desses elementos, ele constrói o cartaz qualisigno. Nesse cartaz, a gente tem fortemente a sensação e sentimento. Se a gente souber, só para saber que o filme ele trata de um suspense psicológico, aqui a gente vê então que é muito denso. E esse diretor, a maioria dos filmes dele é muito denso. Então, os elementos puros me indicaram isso. Eu não precisei nem assistir o vídeo, nem ler a sinopse que eu tinha colocado ali, mas eu sei que por essa representação é algo bem denso, bem forte, também dramático. Tá. Não ficou claro? Pedi para eu repetir de novo. Então, é que eu estou mostrando, é o que eu comecei a falar do exercício e mostrei a imagem. Vocês vão produzir 3 tipos de imagens diferentes. Cada imagem, ela tem que ter um fundamento diferente. Então, vocês vão produzir uma imagem que é qualisigno, uma imagem sim signo e a terceira imagem legisigno. Porém, essas 3 imagens terão o mesmo objeto de representação. Eu deixei aberto. Eu sugiro que vocês pensem de imediato num filme que vocês tenham preferência e a partir dessa lembrança que vocês têm desse filme, ou não precisa filme, de repente, não assisto filme, pode ser novela, seriado, pode ser até, se você gosta de leitura de livro, qualquer objeto que você possa criar uma capa ou um cartaz. Então, a partir desse filme, vocês vão pensar nas qualidades do filme, do que trata o filme, qual que é a relevância desse filme, e depois vão pensar como que eu criaria 3 tipos de imagens distintas para cada signo distinto. Então, aqui no caso, o nome do filme é Cisne Negro. Então, por meio do Cisne Negro foram criados 3 cartazes. Vocês não vão criar 3 cartazes, vão criar 3 esboços de desenhos. Mas aqui a gente tem, nesse exemplo, um qualisigno, onde foi criado, então, por meio de imagens abstratas, mas intencionalmente selecionado de acordo com a proposta do filme, criou esse efeito interpretativo de algo denso,
algo forte e obscuro até. Então, esse é o qualisigno. O filme que vocês vão escolher, por exemplo, vamos escolher um filme bem... O Titanic, né? Um filme bem clássico. Pega o filme Titanic, vou escolher o Titanic. Agora tem que criar 3 tipos de imagens diferentes para o Titanic. Primeira imagem, qualisigno. Qual elemento abstrato poderia representar o Titanic? Aí a gente pensa, o que é forte no Titanic? É o amor daquele jovem casal, sendo que um não sobreviveu e a outra sobreviveu. Então a gente pode criar embasado então nesse amor. Então o primeiro elemento eu criaria algo que nos sugere a um amor, só que talvez um amor meio tumultuado. Eu não entendi, poderia dizer de novo? Sumiu aqui a mensagem. Eu tenho que ir lá, porque apareceu a mensagem, foi... Produzir em duplas? Não, não tem como produzir em duplas. Não tem porque, primeiro, é um exercício simples. E segundo, é um exercício de autorreflexão mesmo. É um exercício que visa vocês refletirem sobre tudo que vocês leram até hoje e passa, né, a expor isso enquanto imagem. Então é interessante que seja individual. Até mesmo porque para você mesmo quebrar a culpa e pensar como que eu posso desenvolver isso. Então como que eu vou desenvolver então? Primeira imagem que é um qualisigno do Titanic. Então eu pego lá a cor vermelho, um movimento que sugere um oceano e no meio uma rachadura. Não sei, mas alguma coisa assim que sugere. Tem que ser algo só com os elementos puros. Ou como esse, que tem uma sugestão, parece figurativo, mas não tenho a certeza. Aí o segundo, que é o sinsigno. No caso aqui, o filme Cisne Negro, eles criaram um segundo elemento enquanto cartaz, que é a personagem. Em geral, o sinsigno no filme é o personagem. Então, se é o Titanic, seria aquela capa clássica, né? A Jack e a Rose abraçados e no fundo, né, o Titanic, o navio. Então, esse elemento seria a relação do sinsigno. Aqui nesse filme é a personagem, toda personagem mesmo enquanto o cisne negro, né? Que ela faz o cisne branco e negro, mas aqui a coroa, a maquiagem, fundo escuro, é extremamente branca e séria. O olhar dela até meio avermelhado, que remete ao cisne. Tudo remete ao cisne. É o sinsigno. Então, no nosso filme Titanic, seria Jack e a Rose abraçados. E o legissigno? O legissigno é extremamente mais pensativo, né? Ele exige a terceira idade, que é o pensar. Aqui no Cisne Negro, o mesmo filme que o anterior, ele apresenta a personagem toda delicada, né? Com um olhar extremamente doce, porém sério. E olha que interessante, a face dela está rachada. Então, é como se fosse, lembra aquela boneca de porcelana? Porque ela está super delicada enquanto porcelana, só que está rachada. Então, é como se essa boneca de porcelana estivesse rachada. E aí, para quem assistiu o filme, entende esse valor mais denso, de como que essa personagem toda delicada e sensível passou a se envolver e a se investigar outras possibilidades para fazer o papel do cisne negro e acaba se descobrindo vários problemas psicológicos e etc. Mas se a gente fosse pensar lá na Jack e na Rose, um valor simbólico, a gente poderia pensar até algo bem mais conceitual, se fosse pensar um coração, que é um símbolo, legissigno, feitos de gelo, por exemplo. É um exemplo, né? Um legissigno. Você tem vários cubos de gelo para representar esse amor que foi, né, nessa região gelada, e gelo também de ter sido um amor que não vingou, já que o Jack morreu. Então, vocês, que filme vocês escolheriam? Tem que ser um filme que você goste, que você saiba da história. E depois pensar, como é que eu criaria um desenho para representar esse filme enquanto qualisigno,
Como eu criaria um desenho SimSigno e o terceiro LegSigno. Então, um exercício de desenho enquanto esboço. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês devem ter, não aí, né, mas onde vocês tiverem uma câmera fotográfica ou digitalizar e vão me enviar, não hoje, mas no dia seguinte, para a gente fazer a avaliação. Ficou claro o exercício? Eles deveriam instalar uma webcam para eu ver vocês, porque é tão chato conversar sem ver. Isso, aí tem que explicar cada imagem, tem que dizer o porquê que você acha que aquela imagem é um qualisigno. Quais são os elementos puros? Então, o qualisigno você vai explicar o porquê que é um qualisigno, quais elementos puros que você utilizou para representar esse qualisigno. O SimSigno, você vai explicar por que é um SimSigno, quais são os elementos do fato existente que você está apresentando. E o LegSigno, principalmente, que ele é mais complexo, você tem que pensar, então, qual a metáfora que você criou e qual que é essa relação. Mas a prova é daqui muitos anos, a prova é dia 6, né? Não, é muito tempo. Por que vocês não têm como tirar foto do desenho ou digitalizar? Ah, quem trabalha digitalmente pode, seria até legal. Vocês podem utilizar as ferramentas que você tem. Então, vamos determinar que vocês possuam uma câmera fotográfica, você pode utilizar desde desenho, quem gosta de pintar, se sabe pintar. Como a gente não vai entregar hoje, tem essa possibilidade. Mas eu deixo assim, que a proposta é o desenho manual. Mas se vocês quiserem fazer algo mais rico, seria interessante mesmo, porque tem como, né? E é até mais divertido. Então, vamos estabelecer o tempo, não até o dia da prova, que é muito tempo. Vamos estabelecer até domingo? Aí que a gente ficou sabendo, então, que tem uma câmera fotográfica no polo e eles podem levar o trabalho no polo e digitalizar com os tutores. Colagem pode ser também, desde que você não pegue a imagem sozinha, né? A imagem pronta. Colagem vale se você criar os elementos separadamente, tipo um rosto com um fundo diferente, como a colagem é, né? Vários elementos. Mas só recortar a imagem e colar não vale, porque daí você vai estar fazendo o que o exercício da semana cobra, selecionar uma imagem, mas na verdade envolve criação. Sim, com colagens, várias colagens pode. Mas eu não sei o que vocês querem tanto tempo. Vamos deixar até segunda-feira. Vamos ver, ó, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Já sei, vamos deixar até quarta-feira e não negociamos mais. Quarta-feira, vou até escrever aqui para vocês, quarta-feira. Mas aí, se até quarta-feira, eu quero algo bem caprichado, né? Porque até quarta-feira dá para fazer bastante coisa. Agora eu só quero saber se ficou claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Vocês estão entendendo a disciplina? Aproveitar o momento, né, que a gente está conversando para a gente tirar todas as dúvidas, se tiver, se não tiver. Ai, que bom que vocês gostaram. Sabe que eu mandar pro SEDEX? Mas aí você manda pro seu... Você manda... Só que daí você direciona pro seu polo, né? Quem não puder levar pessoalmente. Ou então você digitaliza em alguma... Todas essas casinhas que tem internet, eles têm scanner. Só é pedir para digitalizar. Ou a própria câmera, você enquadra certinho e tira foto. Até se você for fazer em colagem, tira foto ou digitaliza.
Eu sei que o arquivo que dá para enviar lá pelo Moodle é 2 MB. Só que tem esse sistema que você manda o arquivo compartilhado, se for uma imagem mais pesada. Mas, em geral, uma digitalização simples, ela sai 1 MB. É igual imagem fotográfica, deve ter 1 MB. Dá para colar no Word. Como assim de cantiga infantil? Mas vamos fazer assim, tem um jeito que dá para anexar acima de 2 MB, que é aquele compartilhador Dropbox. Eu posso colocar no Moodle, como que faz? Você só tem que cadastrar uma conta, que é super fácil, é de graça, é só criar um login e senha. E aí, por lá, você pode enviar arquivos até 150 MB. Então, qualquer coisa, se esses 2 MB não der, a gente manda por esse Dropbox. Eu não entendi, Lapa. Como assim cantiga infantil? Gente, eu tô... Ah, sim, pode traduzir música em imagens. É uma boa ideia. Na verdade, é uma ideia super interessante. Não, mas esse programa não precisa instalar. Você pode instalar, quem quiser instala, mas também você pode utilizar ele online. Você só faz o upload. Como que vocês fazem os trabalhos artísticos das disciplinas? Vocês tiveram disciplina prática? Como que vocês fizeram para entregar esses trabalhos? Mas eu vou fazer assim, onde vocês estudam tem internet. Câmera é fácil de conseguir. Eu vou colocar um tutorialzinho no Moodle de como que faz para fazer o upload dessas imagens, e aí vocês encaminham pelo Dropbox, porque daí você só coloca o link para fazer essa correção. Isso se a imagem ficar maior que 2 MB. Então, como que vocês fazem nessas atividades práticas? Vocês têm o hábito de deixar no polo? Como que é feito isso? Porque se vocês tiverem esse hábito de deixar no polo, é interessante. É que eu não sei como que vocês fazem. Vocês entregam no dia da prova. Isso que eu vou... Então, vocês têm hábito de digitalizar e postar no Moodle. Então, vamos deixar assim. Por quê? Esse negócio de enviar por correio, por polo, que manda para não sei... E eu também quero conferir esses arquivos. E colocando no polo até... Eu acho que não vai funcionar. Vai ser muito trabalhoso. E também a gente sabe que correio tem a possibilidade de você... Já aconteceu comigo de enviar um documento importante e o documento... E sem contar que eu assisti esses dias que ia entrar em greve correio. Mas não vem ao caso. Mas vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer, então, como vocês fizeram nas outras disciplinas. Vocês vão tirar foto ou digitalizar e enviar pelo Moodle. Isso, porque ficar recebendo envelope é muito complicado, não vai funcionar.
então vamos fazer o seguinte, vamos dar várias, né, parece um qualisigno, cada um tá tendo uma significação diferente. Vamos fazer algo que vai salvar a vida de todo mundo, vocês vão ficar felizes, e aí também é uma forma mais fácil de pegar esse arquivo. Sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. O Paulo disse que por correio eu acho que não, gente. É muito difícil enviar por correio. Me diz o seguinte, qual é o problema que vocês encontram em postar pelo Moodle? Vocês não têm o modo de digitalizar? Tá. Como que eles fazem para entregar as ferramentas? É o seguinte, então, ficou decidido que vocês vão enviar pelo Moodle mesmo, que é o modo que vocês já tinham enviado anteriormente. Vamos padronizar, então todos devem enviar pelo Moodle. E aí vocês encaminham nesse prazo que eu estabeleci até a segunda-feira. Então, eu acabei de confirmar com a Karen, me falou exatamente como é feito. Então, tirando essas dúvidas, isso, quarta-feira. Então, tirando todas essas dúvidas, fica estabelecido. Vou até escrever aqui para ficar bem estabelecido. Envio pelo Moodle até quarta. Vamos padronizar, porque o correio não dá certo, demora muito, extravia. Presencialmente também não tem como, dia 6 é muito extenso, até lá já passou toda a disciplina e vocês não tiveram possibilidade de devolutiva. E o Moodle é simples, é só você ir em qualquer cybercafé, tirar fotografia, postar e fica tudo ok. E as imagens não vão ficar tão altas, envia uma de cada vez, então, que aí fica mais... Porque a imagem não vai ultrapassar 2 megas. Isso, e bem lembrado que a Karen falou, qualquer dificuldade, vocês têm o polo, os tutores estão disponíveis, e aí vocês tiram todas as dúvidas, tem a câmera fotográfica no polo, vocês podem realizar essa atividade tranquilamente. Exatamente, então assim a gente já resolve, eu só estava na dúvida se era o que vocês faziam, já tirei a dúvida aqui com a Karen, então é isso mesmo. Então, quarta-feira, dia 26, pelo Moodle. Tá certo? Obrigada. Que bom. E lembrando, de novo, próxima semana vai ter a videoaula novamente e eu tô toda quinta-feira, essa quinta a gente estava aqui, por isso que eu não estive, vou estar no chat de discussão, no bate-papo, e eu queria que vocês participassem. Eu vi que, em geral, 5 pessoas estão indo, mas se vocês puderem ir para tirar as dúvidas, seria mais legal. Ah, obrigada. Obrigada.
Certinho, então? Agora já são 8h40. Linda mesmo, obrigada. Obrigada. Fico feliz, porque o feedback é o mais importante, né? Vocês que são professores sabem. Então tá, obrigada. Então, boa noite a todos. Qualquer dúvida, a gente tem o Tira Dúvidas e também a gente tem o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada, gente. Estamos aí. Tchau, gente. Então, boa noite, abraços. Até a nossa próxima videoaula. Até.